Bem, boa tarde, irmãos. Vamos começar o nosso culto da tarde. Eu convido todos a ficarem em pé, os que puderem, claro. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar. E o primeiro cântico, Salmo 100. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. Cantemos. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Novamente. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Muito bem, estamos felizes? Amém. Espero que sim, né? Temos muitos motivos. Irmãos, o próximo cântico, Valério, está lá na pasta mídia. Louvai o nome do nosso... Ali onde estão os avisos. Isso. Louvai o nome do nosso Deus. Nós já cantamos uma vez aqui. Acho que o pastor estava lá em Sines. E a gente vai cantar quando a igreja, pelo menos os que estiverem aqui souberem, a gente canta pela manhã, né? No culto da manhã. Louvai o nome do nosso Deus. Isso. Vai lá, Rebeca. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou. Sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia, então, o Filho enfim ressuscitou. Onde está, ó morte, teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Num manto branco voltará e a noite enfim terminará. E
sua face eu contemplarei. Todos juntos. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor meu Deus. Muito bom. E aí a gente vai ensaiando, vai cantando até ficar bem. E o próximo cântico, Rei dos Reis, Majestade. É um cântico muito bonito. Deus do céu, a viver em mim. Salvador, amigo meu, libertador, princípio e fim. Aqui estamos diante do trono. Dos reis, majestade, Deus do céu, a viver em mim. Salvador, amigo meu, libertador, princípio e fim. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestido em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus. Agora eu vivo para servir tua majestade. Céu e terra louvam a ti, amor eterno, bom e fiel. Ele morreu, ressuscitou, os meus pecados ele limpou. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestido em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus. Agora eu vivo para servir tua majestade. Tua majestade, vestido em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus. Agora eu vivo para servir tua majestade. Pai querido, muito obrigado, porque realmente quem somos nós, Senhor? Tu é um Deus 3 vezes santo, majestoso, glorioso. E estamos agora, Senhor, na tua presença, podendo mesmo te louvar, te engrandecer. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Esteja mesmo presente aqui neste culto, que é em teu nome, Senhor. Esteja mesmo nos abençoando através da palavra que será ministrada pelo pastor Elias e que teu nome possa ser glorificado. Nossas vidas possam ser edificadas e que o teu reino, Senhor, segundo a tua vontade, possa crescer, ser expandido. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Podem sentar.
próximo hino, cântico, hino 12 do cantor cristão. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus, homem no céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado por nossos pecados, morreste na cruz, por nossos pecados, morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vida depondo pra si nos remir, a vida depondo pra si nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a glória divina por Ti revelada, que para nós brilha na luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe, e exime de culpas o réu pecador, exime de culpas o réu pecador. Muito bem, vamos dar os nossos avisos semanais. Começar de hoje o nosso culto pela manhã. Celebramos hoje às 11 horas a Santa Ceia, e agora às 5 o nosso culto da tarde. Na quarta-feira temos ali a visita à irmã Augusta, lá em Serpa. Nessa quarta-feira que passou agora, eu estive lá com ela, a gente cantou, li uma passagem para ela, e até para ser uma passagem fácil dela ficar lembrando, li para ela o Salmo 23. Aí até veio aqui uma enfermeira, ficou lá conversando com ela. Aí, quem é? Ela se referindo a mim, né? Quem é esse homem? Aí ela, é o bom pastor. Eu falei, eu sou o pastor, mas é porque ficou na mente dela, né? O Salmo 23, que bom, pelo menos ela vai ficar lembrando nesses dias. Mas ore por ela, irmã Augusta, ali naquele estado. Também, às 3 horas, depois da irmã Augusta, o pastor Elias vai ali para Vales Mortos. E também ore por esse trabalho, a irmã Rosinha, o casal Bulho, que Deus possa estar abençoando. A irmã Zita, a irmã de lá, né, estão indo lá, acompanhando. Que Deus possa abençoar esse trabalho. E à noite, na própria quarta-feira ainda, às 20h30, tem o culto em Cuba. Também o pastor Elias está dando a carta aos Colossenses ali nesta congregação. Na quinta-feira, o nosso culto de oração, às 20 horas. A nossa obrigação sempre está chamando, encorajar os irmãos a virem.
cada um sabe dos seus afazeres, da sua rotina, mas a nossa obrigação está sempre convidando, chamando os irmãos a participarem. E no sábado, o Clube Descobridores. Estamos já finalizando o ano, estamos agora com a sequência de lições do Natal, e aí vamos orar também para que o Senhor abençoe esse trabalho e que as crianças possam vir. E só para avisar, estou aproveitando, antes que eu esqueça, o João, estou vendo, e a Isabel, a gente está organizando uma cantata não, né? Uma música, um especial das crianças. Aí depois eu falo com o João, caso eu esqueça, a Isabel me lembra, tá, Isabel? Que aí a gente passa a música lá para os pais para ensaiarem em casa, para cantar aqui no dia do culto de Natal. E aí a gente vai ensaiar nos sábados, hoje de manhã teve ensaio também, tá bom? Aí em casa pode estar escutando para ouvir. Irmãos, e também só uma outra coisa, é o trabalho nas escolas. Se Deus permitir e abrir as portas, foi feito o pedido para o diretor aqui escolar de Beja, né? E aí, se o Senhor permitir, novamente dizendo, né? Se o Senhor permitir, a gente vai estar com essa porta aberta nas escolas, começar ali na Santiago Maior. Então vamos orar para que o homem, né, permita, pela graça de Deus, a gente possa começar. Não vai ser algo obrigatório, mas vai funcionar como um clube evangélico dentro da escola. E aí tem a possibilidade daquelas crianças que não podem vir ao Descobridores, porque o pai é católico, né? Enfim, quem sabe pode ir na própria escola, convidado, né, por alguns coleguinhas, né? Olha, bora lá. Tá bom? Então vamos orar por esse trabalho, que o Senhor faça a sua vontade. Tá certo? Antes da mensagem do pastor Elias, vamos cantar o último cântico. É o hino do cantor cristão, Um Grande Amigo, 73. Vamos ficar em pé. A gente vai ficar um tempo sentado. E aí vamos cantar. Achei um grande amigo, Jesus, o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor e sem limite a sua simpatia. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor, pra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor, pra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então
e sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Deus abençoe, pastor Elias. Muito bem, irmãos, hoje nós vamos começar a exposição de um novo livro, e esse novo livro é o 1 João. Então nós vamos fazer primeira, segunda, terceira, entramos depois em Judas. Então vai ter alguns domingos aí, né, para nós meditarmos neste novo livro, a primeira epístola de São João. Então vamos abrir as Bíblias aí para 1 João. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias, né? Então, primeira epístola de São João, capítulo 1, os versículos de 1 a 4. Acompanhe aí a leitura. Nos diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos instrui no caminho que devemos seguir. Obrigado porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que nos guia e que nos deixou essa preciosa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos de forma atenta e livra-nos, Senhor, de apenas sermos ouvintes. Ajuda-nos a sermos praticantes, Senhor, principalmente ao estudarmos essa epístola, onde João fala muito a respeito da prática. E assim, Senhor, nos ensina para que possamos praticar a Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, então, irmãos, essa primeira epístola, né, de João, ela foi escrita ali por volta do primeiro século, já no final, né, do primeiro século. O escritor, os irmãos já devem saber, é o mesmo escritor dos evangelhos. Então, é conhecida como as cartas joaninas, né, que é o Evangelho de João, é a primeira epístola, a segunda, a terceira e o Apocalipse. Então, isso que a gente chama das cartas, né, joanina, essas 5. Então, ele escreveu essa primeira carta aí, principalmente, irmãos, para combater alguns falsos ensinamentos. Na época, o gnosticismo, que
é aquela heresia, né, que ficou muito conhecida nos primeiros séculos da era cristã, mas estava começando ali, que era o verdadeiro conhecimento, a gnosis, o verdadeiro conhecimento. E dentro desse pensamento, né, tinha o docetismo. A palavra, essa palavra docetismo, ela vem do grego, que significa aparecer. Os irmãos vão ver que faz todo sentido o que a gente vai dizer aqui como introdução para essa carta. Porque se nós não soubermos esse pano de fundo da primeira carta ao São João, nós não vamos entender, por exemplo, por que ele no versículo 1, quando você lê o versículo 1, o João diz assim: o que era desde o princípio, aí ele começa, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A gente fica perguntando assim, por que ele fala dessa maneira? O que é que está por trás? Por que ele começa assim? Porque o docetismo já estava em várias igrejas, ou seja, aquela heresia que dizia o seguinte, que Jesus Cristo, ou seja, a parte divina, o logos que eles chamam, né? O logos é uma palavra grega, logos quer dizer palavra. Então o João usa muito logos. No Evangelho de João, né? Veja que ele começa, no princípio era o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo, a palavra verbo é logos. Ele fala de logos. Aqui também ele fala, né? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao logos. De novo ele fala nisso. Por quê? Porque esse pessoal que falava no logos, que era essa parte divina, era uma parte divina que habitou numa parte material. Então, na mente deles, o que acontecia? Deus é santo, é santíssimo, a matéria é pecadora. Logo, Deus não poderia habitar na matéria. Então, esse era o pensamento deles. Então, o que eles diziam? A matéria, aquela matéria ali de Jesus, parecia um corpo, mas não era. Não era um corpo, entendeu? Por isso São João diz aqui, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam. Lembra quando Jesus Cristo apareceu para os discípulos, depois que ele ressuscitou? Aí ele diz assim, olha, tem alguma coisa aí para comer? Né? Olha, chega, apalpa, pega e veja. Então, interessante, já no primeiro século, já corria essa heresia de dizer que não, ali ele só aparecia, ele não era matéria, não tinha uma matéria, até porque um ser divino e santíssimo não podia habitar numa matéria pecaminosa. A matéria, ela não presta, a matéria, ela é frágil. Então, Jesus ele tinha aparência de um corpo, mas não era um corpo, entendeu? Por isso que ele fazia, por isso que ele andava por sobre as águas. Ora, um corpo não pode ficar sobre as águas, mas ele não tinha um corpo físico, era uma aparência, era só uma aparência. Por isso deu-se o nome de docetismo, ou seja, aquilo que só parece, mas não é, entendeu? E aí eles diziam que era tipo uma representação teatral, mas não um verdadeiro corpo humano. O docetismo negava a humanidade de Cristo
Isso significaria que o envolvimento do Logos com a materialidade era apenas aparente, não era real. Então, para os gnósticos, a matéria era o próprio princípio do pecado, pelo que nenhum elevado ser divino envolvia-se com a matéria. Então, essa era a filosofia, isso é que eles pregavam. Então, quando nós temos esse pano de fundo, aí nós entendemos por que o João começa dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Agora você sabe o que tem por trás, porque ele está combatendo uma heresia. Ele está tanto combatendo a heresia nessa primeira epístola, como ele também, em vários versículos, ele está combatendo, irmãos, falsos crentes. Falsos crentes. Pessoas que só têm a aparência. Então, veja só, parece um contra-ataque. O pessoal, os docentistas, que estavam dizendo que Jesus só aparecia, mas não era, aí o João, tem gente dentro da igreja que parece crente, mas não é. E por isso você vai ver em 1 João, aquele que diz que ama o seu, que conhece a Deus, mas odeia o seu irmão, como é que ele pode ter nascido de novo? Aquele que diz, e você sempre vai ouvir João dizendo, aquele que diz, aquele que professa, mas se ele faz isso, se ele faz aquilo, olha, aquele que diz que é de Deus, mas continua na prática do pecado, ele nunca nasceu, porque o que é nascido de Deus não continua na prática do pecado. Então, São João, ele faz a prova dos 9. Vamos ver quem de fato, pelas obras, é que nós vamos conhecer. Pelos fatos é que nós vamos conhecer. Não é só por dizer, não é só por falar, é por ação. E hoje o pastor Herbert falou nisso pela manhã. Muito bem, então agora o irmão já sabe aí o pano de fundo. Vamos para esse primeiro versículo aí, essa primeira parte, essa primeira sentença que diz, olha lá o que ele fala: o que era desde o princípio. Note essa frase, o que era desde o princípio. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando o princípio começou, ele já era. Lembra quando em Gênesis diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Note que ele não fala do princípio de Deus. Deus já é um fato. Deus já é um fato. Quando o princípio começou, Deus já estava lá. No princípio criou Deus, Deus já existe. A Bíblia não foi escrita para ficar mostrando como que Deus foi criado, não. Deus já aparece como um fato. E a mesma coisa o São João ele faz, tanto nos evangelhos como aqui na primeira epístola, o que era desde o princípio. Com isso, o que o João quer fazer é mostrar a divindade de Jesus Cristo. Ele é Deus. Por isso que lá no Evangelho ele disse, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é o próprio Deus. Nós não conseguimos, irmãos, e a gente pode fazer exemplos e mais exemplos a respeito da Trindade, um termo que veio muito mais depois, mas nós não conseguimos entender isto. Por quê? Porque no nosso mundo, a gente olha para uma pessoa é uma pessoa. Nós não conseguimos conceber um Deus, um único Deus em 3 pessoas. Isso não dá no nosso raciocínio, não conseguimos. Pode fazer exemplo da água, H2O, sólido, líquido, gasoso. Pode fazer exemplo de ovo, mas nada chega perto do que é a Trindade. Nada. É algo, irmãos, que nós não conseguimos explicar. É algo que a gente consegue dar uma ilustração. Olha, a água, a sua essência é H2O, mas está ali, ela é sólida, está aí o gelo, olha, mas é H2O. Líquido, olha, líquido, mas é H2O. Olha, vapor, mas é H2O.
Então é como se fossem pessoas, mas a mesma essência. Então nós não conseguimos, aceitamos pela fé, é um único Deus, não são três deuses, é um único Deus em três pessoas. E aqui ele já mostra a divindade de Jesus, o que era desde o princípio. Quando começou o princípio, ele já estava lá. E aí, irmãos, vai para a frase seguinte, ele diz: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos e contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quando ele fala verbo da vida, ele está falando de Jesus. É interessante, irmãos, Jesus, ele escolheu 12 homens para serem testemunhas de seus atos e proclamadores dos mesmos, porque Jesus sabia que ia ter pessoas que não iam acreditar. Então, olha, ele poderia ser apenas um andarilho, andando da Galileia para a Judéia, sozinho, entendeu? Mas ele chamou 12 homens, e chamou principalmente lá da banda da Galileia, escolheu homens de lá, muitos de lá, para andar com ele. Esses homens, irmãos, dormiram com Jesus, acordaram com Jesus, viram tudo, eles viram tudo. Jesus Cristo os escolheu para serem testemunhas. Lembra quando Jesus Cristo passou ali a noite toda orando, que ele ia escolher 12? E a Bíblia diz que ele escolheu para estarem com ele, primeiro para estar com ele, testemunharem tudo. Lembra que o João também, no final do Evangelho de João, ele disse assim: olha, isso aqui foi escrito, né? E é óbvio que Jesus Cristo fez muitos mais milagres, que eu acredito que se fossem todos registrados, não caberiam no mundo inteiro. Já pensou? Tipo, a gente vai chamar uma hipérbole, mas se tratando de Jesus, meu irmão, ele enche tudo, ele preenche tudo. Então foram muitos milagres, foram muitas coisas, mas as que foram registradas era para que nós possamos mesmo que crer que ele é o Filho de Deus. Então Jesus Cristo escolheu testemunhas. Ele escolheu testemunhas, e eles mesmos, os discípulos, eles falam disso. Se olharmos para Lucas 24, 44 a 49, Lucas 24, 44 a 49, nós vamos ver a declaração dos próprios apóstolos a respeito disso, dizendo o seguinte: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, veja só, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aí ele diz, 48, vós sois testemunhas destas coisas. E por isso João diz: o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós apalpamos, somos testemunhas. Não foi uma coisa que alguém ouviu, alguém disse, parece que não sei se foi verdade. Não, testemunhas mesmo, oculares. Vós sois minhas testemunhas, testemunha dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então está aqui os discípulos. Eu escolhi vocês, vocês são testemunhas desses fatos. Atos capítulo 2, Atos 2, 29 a 32, Atos 2, 29 a 32, veja o que o apóstolo Pedro diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi,
que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Agora 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. É curioso que hoje as pessoas no mundo dizem mesmo assim: vocês falam do céu, vocês falam do inferno, mas alguém já morreu, já foi lá, já viu, para contar aqui para a gente? Esse pessoal não acredita, porque nós temos testemunhas. Essas testemunhas, irmãos, eles não estão mais vivos hoje. Os apóstolos não estão vivos hoje, mas eles deixaram escritos. Como Camões não está vivo hoje, como Pedro Álvares Cabral não está vivo hoje, como os reis de Portugal não estão vivos hoje, mas têm seus escritos. Eles existiram ou não existiram? Vão acreditar ou não vão acreditar nos relatos? O fato de você não ter vivido há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, não tira o fato de que existiu pessoas e aconteceram coisas que foram deixadas escrito. A Bíblia foi escrita e supervisionada por pessoas, por o próprio Deus, e pessoas santas escreveram isso. E o Espírito Santo os guardou para que eles não acrescentassem ou tirassem alguma coisa. Então, se tem um livro que nós podemos colocar toda a nossa confiança, é as Sagradas Escrituras e os relatos dessas testemunhas desde o primeiro século. Então, se você não vai acreditar nisso, vai acreditar em quem? Em quem que você vai acreditar? Então, o Pedro diz: nós somos testemunhas, nós vimos essas coisas, ele ressuscitou, isso é verdade. Você vai acreditar? Outro relato a respeito disso, Atos 10, 34 a 42. Atos 10, 34 a 42. Veja o que mais o apóstolo Pedro diz. Ele diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual, aí olha o testemunho de Pedro, né? O qual andou por toda parte, fazendo o quê? Fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É o testemunho de Pedro. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós. Aí olha o que ele diz: a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então vocês estão vendo o relato de quem? De uma testemunha. Quem é essa testemunha? Pedro. Comemos e bebemos com ele. Ele está dando relato, está escrevendo. Pedro não está mais vivo não, irmãos, morreu no primeiro século. Mas se ele estivesse aqui, ele ia contar tudo o que ele viu. Mas ele não está. Então deixou escrito. Vai acreditar? Já naquela época não acreditava. Isso aqui é só aparência. Não, essas coisas assim não. Isso aí é fábula. Até o
o Bultmann, mais recente, com o criticismo do Novo Testamento, ele admite o Jesus histórico, mas ele tira todos os milagres de Jesus. Todos os milagres. Porque isso daí é uma parte que não cabe, não. Essa questão dos milagres é mais numa pregação, assim, mas não que houve isto, é só para encorajar os seus discípulos. Multiplicação de pão, andar sobre as águas, ressurreição de mortos, a própria ressurreição de Jesus Cristo não aconteceu. Jesus ressuscita no querigma, eles dizem, né? No querigma, na pregação. Jesus ressuscita com a pregação dos apóstolos, mas ele não ressuscitou. Ele não ressuscitou. Isso já é pregado pelo liberalismo, e muitas pessoas vão atrás disso. Eu vou atrás de testemunhas. Pedro foi uma testemunha, e eu acredito no testemunho dele. Veja 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Estamos vendo as testemunhas, né? O João já disse, nós vimos, nós apalpamos, né? Somos testemunhas disso. Ele não parecia, não, ele era real. 2 Pedro 1,16. 2 Pedro 1,16 diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, nada disso, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Imagina o Pedro lá no Monte Santo vendo a transfiguração de Jesus Cristo, Moisés, Elias. Ele ouviu isto lá na sinagoga, ele ouviu muito sobre Moisés, sobre Elias. Agora o próprio Pedro está vendo Moisés, Elias, e até mesmo não sabendo o que dizer. Ele: Senhor, tu queres que eu prepare aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias? Ele reconheceu que era Moisés, reconheceu que era Elias, porque nesse mundo espiritual, e no mundo espiritual não há apresentação. Ninguém precisou dizer aquele ali é Moisés, aquele ali é Elias. Ele reconheceu, logo reconheceu. E o Pedro, que viu todas essas coisas, irmãos, está escrevendo e está relatando. Vai acreditar? Por isso que a Bíblia diz, né? Se nós admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, é maior. Então, se você acredita nesses livros de história que podem ser acrescentados, pode, uma pessoa que vai contar, ele puxa, como a gente diz, para a sua sardinha, né? Puxa para o seu lado. Os portugueses que vão falar da história vão puxar para o seu lado. Os espanhóis que vão falar da sua história vão puxar para o lado deles. E assim cada país. Mas no caso das Sagradas Escrituras não tem esse negócio de puxar para a sardinha, não. Vai falar o que é a verdade. O que é a verdade. Qual é, irmãos, a conclusão assim que a gente chega ao ler esses primeiros versículos da primeira epístola de São João? É claro, ele está atacando o docetismo, ele está atacando, ele está dizendo mesmo, olha, mentira desse pessoal que está dizendo que parecia, mas não era. Nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, que conversa é essa? Mas olha, irmãos, essa questão de acreditar em Jesus, de acreditar nos milagres de Jesus, veja só, e eu vou colocar versículos aqui, é um ato de fé, entenda, é um ato de fé, e fé não nasce com o homem, ninguém nasce com fé. Ninguém nasce com fé. A Bíblia é muito clara e todos nós já sabemos de cós salteado. O que é que nós sabemos? Efésios 2, 8 e 9. Todos nós aqui já sabemos de cós salteado, né? O que é que diz? Pela graça, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a o quê? A fé, e esta fé não vem de vós. Preste atenção, irmãos.
A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Como uma pessoa pode ser salva? Como uma pessoa pode ser salva? Crendo. Como alguém pode crer se Deus não der fé? Me diga, me responda. Como que alguém pode crer se Deus não lhe der fé? A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Então eu dependo que Deus me dê essa fé para eu poder crer. Porque se Ele não me der, eu não posso crer, eu não tenho como crer. Mas interessante, é um versículo que está bem claro nas Sagradas Escrituras. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós. Então às vezes a pessoa fica dizendo: eu creio no Senhor Jesus Cristo. É verdade, foi você que creu, mas só creu porque Deus te deu fé. É por isso que às vezes eu digo, alguém pode dizer assim para mim: pastor, com quem o senhor anda? Eu ando com as minhas pernas. Eu não ando com as pernas de Deus, eu ando com as minhas. São minhas porque Deus mais deu. Se Ele não tivesse dado, eu não tinha. Eu só ando porque Ele me deu pernas. Se Ele não tivesse me dado, não andava. Você só crê porque Deus dá fé. Se Deus não der fé, não tem como crer. De você mesmo não tem como, porque fé é um dom de Deus. Então aqui, quando o João está combatendo essa coisa, essa aparência, pessoas que estão negando, pessoas que dizem: não, isso foi conversa, esses milagres, não foram milagres, não aconteceu, nada disso. Satanás que está por trás. Satanás que está por trás, para que as pessoas não acreditem. Isso aí é fantasia. Jesus histórico existiu, tá certo, mas esses milagres e tudo, não, coitado, ele morreu frustrado numa cruz, porque ele queria, tipo assim, como que contra o governo romano, fazer ali uma revolução. Deu em nada, acabou com águas de bacalhau, e aí ele morreu triste, decepcionado e desamparado, porque os seus discípulos todos foram embora, e aí ele morreu, pronto. Né? Foi assim que acabou a história de Jesus, porque eles não acreditam que Ele ressuscitou. E está aí o cristianismo, que ninguém pode negar, por todo o mundo. Mas essa é uma questão de fé. Veja, irmãos, que até na época de Jesus era difícil as pessoas que viviam lá acreditarem em Jesus. Vou ler alguns versículos para provar isto. Exemplo, João 12, 37 e 38. Evangelho de João, o capítulo 12, versículo 37 a 38, que diz assim, olha como o versículo fala: e embora, note bem, embora, o que ele quer dizer com embora? Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, na presença deles. Quantos sinais ele fez? Ele não diz aqui, ele disse tantos sinais na presença deles. Qual foi o resultado? Não creram nele. Mas por que não creram? Eles não viram sinais? Eles não viram a multiplicação dos pães? Eles não viram a cura de cegos? Cura de leprosos? Eles não viram isto? E por que não creram? Embora Jesus tivesse feito muitos milagres e sinais, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. E hoje tem pessoas dizendo: mas se ele aparecesse hoje aqui, se abrisse os olhos a um cego, se curasse um leproso, eu ia acreditar. Acreditava nada. Fé é um dom de Deus. Você pode ver um morto ressuscitar, você pode ver um leproso ser curado, um cego ser curado, mas se Deus não lhe der fé, você não crê, como eles não creram. Eles viram, mas não creram. Outra coisa, e para mim esse aqui é um dos piores exemplos assim, em termos o quão grave é a incredulidade. Olha esse texto de João capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7, versículo 2 e 5.
Evangelho de João, capítulo 7, versículo 2 e 5. Olha aqui o absurdo da incredulidade. Olha como a incredulidade é tão forte. Esse pecado aí que leva milhares, né, para o inferno. Olha o que diz aqui. João 7, 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Vou até dizer o nome deles: Tiago, José, Judas, talvez, ou até uma irmã, não sei, mas esses aí foram lá, os seus irmãos, né? É mencionado o nome deles lá no Evangelho de Mateus. Os seus irmãos foram lá, diz assim, e disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos, olha, ele já sabia que Jesus tinha discípulos. Quantos anos Jesus Cristo tinha? Vamos supor, aqui é o início do ministério de Jesus, tá bom? É o capítulo 7, ele está no início, não vou dar nem 31 anos para ele não, vou dar só 30. Vou dar 30 anos aqui para Jesus. Pode ser que ele já tinha 31, mas vamos ficar com 30. Né? No início, bom, ele começou ali, foi batizado, passou 6 meses, ainda tem 30 anos, já fez muito milagre, já fez muitas coisas e tal. Os irmãos dele já viram isto, já viram o Senhor Jesus já com discípulo, andando da Galiléia para a Judéia. Eles estão acompanhando isso, mas preste atenção. Esses irmãos de Jesus viram Jesus, pelo menos, com lembrança, uns 20 anos mais ou menos. Vou colocar aqui uns 23. Por quê? Porque Tiago tinha mais ou menos 29, quando Jesus tinha 30. Geralmente era assim, né? Jesus 30, Tiago 29, José 28, que a gente chama escadinha, né? Geralmente é assim. Então o Tiago já tinha os seus 29 anos. Esse homem já tinha acompanhado Jesus na casa uns 20 e tantos anos. Viu que Jesus nunca chamou um palavrão. Viu que Jesus era obediente a José e Maria sempre em casa. Eles viram coisas maravilhosas sobre esse homem chamado Jesus, irmãos. Diferenciado. E depois, é claro, eu não concordo com aqueles livros que falam dos milagres de Jesus quando ele não tinha iniciado o seu ministério. Para mim, a Bíblia relata e diz que o seu primeiro sinal foi quando ele transformou a água em vinho. Então, quando diz que é o primeiro, então é primeiro. Então, quer dizer, para trás tem muita história, né? Que Jesus Cristo ressuscitou um passarinho quando era criança e que ele multiplicou a farinha lá da casa da Maria, que estava acabando. Ele foi lá: mamãe, dá uma olhada lá, quanto é que tem lá, e multiplicou. A Bíblia não fala nada disso. E a Bíblia diz: nada acrescente nem tire. Não é o que Apocalipse fala? Então a Bíblia não fala nada disso. Se ela não fala, eu também não falo. Se ela disse que foi o primeiro ali, foi aquele primeiro. Então veja só, eles viram o comportamento de Jesus, eles viram o que Jesus Cristo fez. Mas irmãos, olha o que a Bíblia diz aqui. O próprio João, discípulo do Senhor Jesus Cristo, que acompanhou Jesus desde o batismo de Jesus ali no Jordão, porque o João, esse que está escrevendo a primeira epístola, o Evangelho de João, ele já era discípulo de João Batista, hein? Lembra quando João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Tinha 2 discípulos, um era André e outro era João. No outro dia, o João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Aí os 2, André e João, foram até Jesus. Jesus olhou: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Senhor, onde tu habitas? Onde tu assistes? Olha, vem, vocês vão ver. Eles foram passar aquele dia com Jesus Cristo e tal. No outro dia, o João relata que o André foi o primeiro a procurar o seu irmão Pedro. Chegou, chamou e disse: vamos lá, encontramos aquele de quem Moisés falou. Aí levou até lá e Jesus Cristo já disse: olha aqui, ó, Simão, filho de Bajonas, tu vai ser chamado de Pedro e tal. Então, o André e o João já eram discípulos de João Batista, viram o batismo de Jesus.
E esse João que está dizendo aqui, no versículo 4, né? Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazem essas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí o João, discípulo de Jesus, que andou com ele, diz o seguinte: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Por que não? Por que não? Será que Jesus Cristo era um desordeiro? Será que Jesus Cristo era um filho assim, desobediente? Não, eu vou acreditar que esse aqui é Jesus. É o Messias, aliás. Esse aqui é o Messias. Desobediente à mamãe, bate o pé quando a mamãe diz para alguma coisa. Não. Deu muito trabalho para o papai. Chegava bêbado em casa. Era assim que era Jesus? Não. Jesus tinha um perfeito comportamento, nunca pecou. Será que isso não chamou a atenção? Meus amados irmãos, um ser humano que vive entre nós, que nunca pecou, vai ou não vai chamar sua atenção? Vai. E por que não chamou a atenção dos discípulos de Jesus, ou dos irmãos de Jesus? Eles viram o seu irmão que não tinha pecado, eles viram o seu irmão com um bom exemplo. Mesmo assim não acreditaram. E eu pergunto, por quê? Porque fé é um dom de Deus. Você pode crescer junto com Jesus, você pode ver os milagres de Jesus. Se Deus não der fé, não crê. Mas as pessoas não entendem isso. Fé é um dom de Deus. Vamos mais. Lucas 10, 22. Lucas 10, 22. Olha que o Senhor Jesus Cristo, ele diz, na mesma linha dessa questão da fé que eu estou falando. Lucas 10, 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. Agora olha a frase. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E se ele não quiser, quem vai lá nas barbas dele? Hein? Se ele quiser revelar para o João, não quiser revelar para Maria. E aí, quem vai chegar e dizer, é injustiça? Como é que ele revela para o João e não revela para Maria? Ele diz bem claro, ele diz aqui, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Se ele quiser revelar, muito bem, os irmãos estão lembrados do relato da Lídia, né? Paulo diz que foi lá para esse culto de oração, Lídia nos escutava. E a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração. E por que não abriu o coração dos outros? Por que não abriu o coração das outras senhoras que estavam ali? Porque Ele revela a quem Ele quer. E por isso, hoje de manhã a gente ouviu, né? Graças a Deus, Ele nos amou. Ele me amou. É graça de Deus. É maravilhoso. É algo que Deus faz. Você sabe explicar? Eu não sei. Eu só aceito. Eu só aceito que é Ele que revela a quem Ele quer. Agora olha mais. Atos 3,16. Atos 3,16. O apóstolo Pedro, depois de ter curado aquele paralítico que estava ali diante da porta formosa, ele diz assim, ó, Atos 3,16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Agora olha o que ele diz. Sim, a fé que vem. Olha, se a fé vem, a fé não está. Se nós nascemos com fé, não tem que dizer a fé vem. Ela já está dentro do coração. Mas a fé não está dentro do coração. A fé vem. Se ela vem de algum canto. Ela vem da onde? Ela vem de quem? Ela vem de Deus. Porque fé é um dom
de Deus. É Deus que dá. Então a fé vem de Deus. E aí ele diz aqui: a fé que vem por meio de Jesus. Então a fé vem de Deus. Mas a fé, quando sai de Deus para uma pessoa, ela tem que passar por meio de Jesus. Porque Jesus Cristo é o único mediador. Ninguém na face desta terra vai ter fé sem ser por meio de Jesus. Não tem como dizer, eu acreditei em Deus e tal, porque os meus próprios esforços, eu mesmo tive aquela capacidade e tal, pensando em casa. Não. Fé vem de Deus, por meio de Jesus, e chega a pessoa, porque ele é um mediador, e não há outro mediador entre Deus e os homens. Então fé vem de Deus, não nasce com o homem, vem por meio de Jesus. Para quem? Para quem Deus quer. Então diz que a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Agora outra, 1 Pedro 1, 18 a 21. 1 Pedro 1, 18 a 21. Olha o que ele diz aí. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, olha lá, que fostes, note bem que está na voz passiva, tá? Fostes, alguém fez essa ação, nós sofremos, nós não fizemos a ação. Sofremos a ação. Fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém agora manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha lá, que por meio dele, o que? Tendes fé em Deus. Como é que eu tenho fé em Deus sem ser por Jesus Cristo? Não tem, ele é o mediador. Não tem como fé vir de Deus para mim sem ser por meio de Jesus. Não tem como eu ter fé para com Deus sem ser por meio de Jesus. E por isso ele diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. No versículo 2 aí de 1 João, nós estamos avançando, né? Versículo 2, 1 João 1, 2, o João continua e ele diz: e a vida se manifestou. Note bem, a vida se manifestou. Não fui eu que encontrei, não fui eu que descobri, não fui eu que fiz com que, tá aqui, eu descobri, eu vou manifestar para você. Não. A vida se manifestou. Note que é uma voz reflexiva. Ele tomou a ação de se mostrar. Ele mesmo fez. Ele se tornou visível e se manifestou. Foi uma decisão dele. Não tem nada a ver com você e comigo. A vida se manifestou. E por 2 vezes ele faz isso claro. Olha lá no finalzinho. Ele vai falando, né? E a vida se manifestou a nós. Temos visto e dela damos testemunho. Vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai. Aí. E nos foi manifestada. Imagine, irmãos, teve uma vez, eu pensando em casa, no meu quarto, né? Eu estava no meu quarto, olhando para o espaço infinito e mais além, as estrelas, assim, sabe? Eu disse, irmãos, se dependesse de mim, se dependesse dos meus recursos financeiros para tentar explorar o espaço e tentar encontrar Deus, ou se existe Deus em algum lugar, irmãos, gasto muito dinheiro. Veja só, se Deus não toma a decisão de se manifestar, estávamos perdidos, irmãos. Se Deus não toma a decisão, eu vou me manifestar,
Como ele diz, se manifestou, foi manifestar. Quando diz ele se manifestou, foi Jesus querendo se manifestar. E quando no final o Pai nos foi manifestado, é o Pai que quis revelar. Se Deus não toma a decisão de se revelar a nós, não tem como você descobrir. Esse pessoal que procura a vida além da terra, os extraterrestres e tal, né? Aí eles disseram o seguinte: olha, já mandamos sinais para todo lado, de rádio e tudo e tal, estamos tentando ver se eles se comunicam. Agora é o seguinte: se eles não se comunicarem com a gente, não tem como a gente saber. Eles estão falando sobre os extraterrestres. Se lá em Marte tem alguém, ou se lá, não sei, em Júpiter tem nesses países e tal. Eles estão esperando, estão com os satélites, todas as coisas assim apontadas e tudo, para ver se vê algum sinal, entendeu? Se eles se comunicam com a gente, mas não se comunicam. A tecnologia deles é mais evoluída do que a nossa, porque eles já vieram aqui no passado, construíram as pirâmides e construíram várias coisas, né? Ali no Machu Picchu e lá não sei mais aonde, que eles fizeram várias coisas aqui na Terra, né? É muito evoluído, mas a gente está girando para ver se escuta alguma coisa de um extraterrestre, mas não tem nada, porque se eles não se decidirem se comunicar com a gente, não tem como a gente descobrir. Mas graças a Deus, Deus se comunicou conosco. Ele se revelou. Se ele não tomasse essa decisão, irmãos, estávamos perdidos. Por isso que quando a gente diz mesmo assim: não, mas eu tenho que procurar a minha salvação. Procura o que você quiser, o quanto quiser. Se Deus não se dispôs de enviar Jesus nessa terra para morrer numa cruz, faça o que você quiser, vai parar no inferno. Porque salvação só em Jesus. E se ele não tomasse a decisão de sair de lá para vir para cá, estávamos todos perdidos. Por isso que Jonas diz com verdade: a salvação pertence ao Senhor e só a Ele. Ele que toma a decisão de sair de lá e vir aqui. É Ele. Ele disse: eu tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim. Isso é muito forte. A mim me convém buscá-las. Sou eu que vou buscar. Se eu esperar por elas, não vem não. Não vem de jeito nenhum. Eu que vou. Mas eu atraio com laços de amor. Laços de amor. E assim eu fui atraído, você foi atraído. E nós chegamos. Por quê? Porque Deus se quis revelar. Irmãos, essa é uma questão de fé. Nós vimos nos nossos textos aqui que lá, quando Jesus Cristo ainda estava nessa terra, e embora tivesse feito muitos milagres, não creram nele. Grande pregador. Por isso que eu não fico triste. Eu estou pregando o evangelho, as pessoas não aceitam Jesus. Já não aceitaram com Jesus. O que quer que eu espere? Mas quando aceitar, é a fé que vem de Deus. É Deus que faz a obra. É Deus que faz o milagre. Ela vem sim por meio da pregação. Eu vou saber que é uma obra de Deus. Os irmãos de Jesus não creram nele. Por que não creram nele? Viveram com ele, dormiram mais do que os discípulos. Já pensou, irmãos? Você dormindo no mesmo quarto que Jesus? E as piadas de noite, hein? As anedotas, aquela coisa toda de noite, assim, com os irmãos e tal. Nada de Jesus, assim, mal, nada. Não que ele não brincava, entendeu? Mas nada de pecado. Mas isso tudo, não deu em nada, assim, para eles. Por isso, irmãos, podemos ter um bom exemplo? Podemos. Você pode viver na sua vizinhança com um bom exemplo, uma pessoa impecável. Mas se Deus não abrir o coração do teu vizinho, você pode ser uma pessoa impecável durante 30 anos, como Jesus viveu dentro da casa dele, e as pessoas ainda não creem. Porque fé é um dom de Deus. E se Deus não der fé, a pessoa está perdida. Mas graças a Deus, Ele nos deu fé, e hoje nós louvamos e bendizemos o seu nome. Amém?
Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo testemunho de João, tudo aquilo que ele ouviu, ele viu, ele apalpou, ele escreveu, e nós acreditamos, Senhor. Nós só acreditamos porque o Senhor nos deu a fé para acreditar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou com este eterno amor, um amor diferenciado, eterno amor, antes da fundação do mundo. Aceita, Senhor, nossa gratidão. Não sabemos explicar, Senhor, por que eu, por que nós só temos a agradecer e dizer muito obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação. Leva-nos aos nossos lares, na Tua paz, no nome de Jesus. Amém. Boa semana, irmãos. Deus abençoe.